Olá, gente. Pai Nosso, para começar, para chamar o Senhor para me auxiliar. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrar-nos do mal. Amém. Não tem musiquinha de fundo, porque o Pai Nosso é muito importante, né? Não precisa de musiquinha, não precisa nada. De vez em quando eu pego o violão e faço um arranjinho em cima. Hoje vamos falar aqui da importância que eu não sabia, me foi revelado há pouco tempo, da importância de você pregar a palavra do Senhor. Eu não sabia que era tão importante para o próprio Senhor Jesus. Aqui, ó, aí eu descobri isso aqui, ó. Jesus considera a obediência em pregar o Evangelho um dever e uma expressão de amor, prometendo uma recompensa e expressando alegria quando seus seguidores cumprem essa ordem. Olha só, gente, o Senhor Jesus fica alegre, fica feliz com o que eu estou fazendo, que é pregar a palavra dele. Não sabia disso, que ele ficava tão feliz com isso. Pontos principais sobre o que Jesus comenta. Um mandamento e dever. Jesus emitiu a grande comissão, Mateus 28, 18, 20. Marcos 16, 15. Um mandamento direto para seus discípulos e por extensão a todos os cristãos. Irem por todo o mundo e pregarem o Evangelho a toda criatura. Ele vê isso como uma obrigação imposta, e o apóstolo Paulo mais tarde expressa aí: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Está vendo como é importante você que tem fé, pregar. O Senhor Jesus gosta, ele acha numa boa. Eu não sabia que era tão importante, né, para o Senhor Jesus, a expressão de amor e fé. Obedecer a Jesus é guardar seus mandamentos, o que inclui a pregação. É a maior prova de amor por Ele e pelo Pai Celestial, por Ele e pelo Pai. A pregação deve ser motivada pelo amor ao próximo, tratando os outros como gostaríamos de ser tratados. Ele fala isso, né? Segundo mandamento, tratar todo mundo como se fosse a gente mesmo. Propósito e alegria. O objetivo da pregação é anunciar o perdão de Deus, a salvação e o reino de Deus. Jesus e seus seguidores sentem grande alegria em ver pessoas resgatadas e direcionadas ao caminho certo através da pregação do Evangelho. Tem uma passagem também que diz que quando uma pessoa se converte, sai, né, do laço do passarinheiro e retorna para o Pai, tem festa no céu, né? Tomara que eles tenham feito uma festinha para mim, porque eu saí fora e retornei. Recompensa. Isso aí eu não costumo pensar muito, não. Eu faço isso baseado em Mateus 10, versículo 8. Eu não quero nada, isso é presente meu, a minha vida, meu espírito, meu todo, para o Senhor Deus e para o Filho dele. Recompensa. Jesus associa
a obediência, a bênção e recompensa. Ele disse: quem der até mesmo um copo d'água a um discípulo por ser de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Marcos 9, versículo 41. O que ilustra o valor que ele dá às ações feitas em seu nome e para seu reino. A maior recompensa é a vida eterna e um relacionamento íntimo com Deus. Engraçado, coincidência não, mas todo mundo que me deu um copo d'água, um prato de comida, todo mundo está bem. Eu tenho sempre notícias das pessoas que me ajudaram durante a minha vida inteira, todo mundo está bem. Algumas pessoas já morreram, mas a família está bem. Parece que tem uma passagem aí que diz que se um membro da família se salvar e o resto tudo vai ser salvo. Parece que tem isso aí, não estudei muito bem isso não, mas acho que tem. Obediência voluntária e gratuita. Olha a importância, obediência voluntária, é o meu caso, é voluntário, ninguém fez a minha cabeça, porque eu fiz um pacto com o Senhor há muito tempo, eu era garoto ainda. Por isso que eu falo que eu sou um nazireu, porque eu era garoto, entreguei tudo, minha vida, meu corpo. Toma, Senhor, é seu, faz o que o Senhor quiser comigo. Aí ele fez eu passar tudo que eu passei, mas ele sempre do meu lado, sempre me dando coragem, me revigorando, porque o que eu passei não é mole não, olha que eu passei um perrengue brabo. Obediência voluntária e gratuita. A pregação deve ser feita de boa vontade, não por constrangimento, e deve ser oferecida gratuitamente. De graça recebeste, de graça dai, sem buscar ganhos financeiros. Olha a importância, entendeu? Você que está me ouvindo, você fica tranquilo que não vai ter dízimo, não vai ter pedido de doação, não vai ter sacolinha pedindo dinheirinho para depois botar no cofre, não vai ter nada disso, tá bom? É de graça. Eu faço isso por amor a Jesus, que eu sempre o amei. Em essência, quando as pessoas decidem pregar o Evangelho, elas estão cumprindo o propósito que Jesus lhe designou, o que lhe agrada e traz alegria ouvir a mensagem de salvação se espalhando e transformando vidas. Deu para entender, gente? Meu objetivo é esse, é pregar a palavra do Senhor para ajudar, que ele fala que, né, que muita gente, né, muitos escolhidos seriam enganados, porque Satanás é muito esperto. Mas eu fui criado dentro da escola do Rio de Janeiro. Então não tem esse negócio de malandragem comigo não, que eu fui criado na maior escola do mundo do malandro, que é o Rio de Janeiro. Não tem um ditado lá que diz que o Rio de Janeiro, quem não está preparado dança, perde. E eu fui preparado lá dentro. O Senhor Jesus me fez, desde garoto, ser criado ali, passei por todo aquele perrengue, nasci no morro, fui criado dentro da FUNABEM, que é uma escola que antigamente, eu fui criado na pior escola da FUNABEM naquela época, que era o Padre Severino. Só tinha menores infratores. Eu roubei um radinho do turista na praia para comer, a polícia me pegou, me prendeu e me mandou para o Padre Severino. Fiquei a maior parte de 10 anos até os 18 dentro da FUNABEM. Mas o Padre Severino fez um bem do caramba para mim, quer ver? Olha só. O Padre Severino tinha missa, era um padre. O diretor na época era um padre. E tinha missa, todo domingo tinha missa. Começou a fazer parte para desenvolver a minha fé. Tinha piscina, eu aprendi a nadar. Tinha um dos instrutores que era muito... Apesar de que eu aprendi a nadar na Praia do Flamengo com meu amigo Roberto Reinaldo, que um dia me ensinaram a respiração aquática,
respiração aquática, você pega o ar pela boca e enfia a cabeça na água e solta pelo nariz. Então você pega olha eu dando aula de novo aí, você pega o ar, deu uma abraçada, pega o ar pela boca, enfia a cabeça na água e solta pelo nariz. Isso é respiração aquática, porque a respiração normal é o contrário, né? Aqui a gente falando, eu acho que o homem é o único animal que faz isso, que respira pelo nariz, aspira pelo nariz e solta pela boca, não é isso? A respiração aquática, ela é o contrário, você pega pela boca e solta pelo nariz. E isso provoca um esforço grande e o pulmão dilata. E o pulmão dilatando, quanto mais dilatado tiver, melhor é para a saúde. Eu aprendi a nadar é uma das coisas que eu fazia muito bem. E acabei dando aula de violão quando eu era guardião de piscina, eu dava muita aula de violão, aula de natação. Depois aprendi no Padre Severino também, me aperfeiçoei. Quem me ensinou a tocar violão eu era criança, na rua Paissandu, um cara descia toda hora com violão, eu era fascinado por música. Um dia ele me ensinou, que nem o Tim Maia fez com o Erasmo Carlos, né? Um dia esse cara me ensinou 3 acordes. Um dia o cara me ensinou 3 acordes. Mi, Lá e Ré. Ré, Lá e Mi. Por isso que a minha teoria sobre violão é que se você tiver o dom, você vai embora. O Tim Maia ensinou 3 acordes pro Erasmo Carlos e ele foi embora. Aprendeu, fez um monte de música bonita, ele tem umas músicas lindas. Eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia de repente você volte para mim. Vejo carro e milhões apressados a passar por mim. Estou sentado à beira do caminho que não tem mais fim. Precisa acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo. E aí, ó, aqueles 3 acordinhos que o cara me ensinou, Mi, Lá e Ré, eu desenvolvi. Mas isso aí, gente, é o dom. Então, quando vier esse professor aí, esses pilantras aí falando, eu faço você tocar em 2 aulas, 3 aulas, é mentira. O tocar não é só no violão, não, qualquer instrumento, é o dom. Se você tiver o dom, você vai embora. Se não tiver, você pode chegar a tocar e tudo, mas ser um tocador normal. Mas ser um Yamandu Costa da vida, você tem que ter o dom. Sem o dom, não chega lá não. Falando de Roberto Erasmo Carlos, eu me amarrava nas músicas do Roberto Carlos, né? Tem a Gatinha Manhosa, meu bem, já não precisa falar comigo, dengosa assim. Briga para depois ganhar mil carinhos de mim. Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho. Diz que a emoção
baia, baia. Já não acredito que você chora dizendo me amar. Sei que na verdade carinho você quer ganhar. E um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração. Quero ver você fazer mãe então, presa no meu coração. Quero ver você, lá, lá, baia, lá, lá, baia. Quem lembra? Essa música eu, quando era rapaz ainda, né? Na Paissandu tinha um amigo meu que era apaixonado por uma das meninas da nossa turma. Aí eu tocava muito, toda hora que ele me via com o violão, toca aquela aí, toca aquela, eram duas músicas, uma delas era essa, que ele era apaixonado por essa menina e é casado com ela até hoje, vive com ela até hoje. Aí eu tocava sempre essa musiquinha. Aliás, eu sempre gostei de tocar musiquinha pra minha turminha da antiga, né? Beleza, gente? É isso aí. É a importância, né, da pregação. Eu não sabia, cara, eu estou descobrindo tanta coisa, Deus está me revelando tanta coisa, que eu sempre fui um cara que nunca fui pessimista, mas eu nunca consegui ser totalmente feliz com as injustiças do mundo, né? Muita coisa errada, né? A pessoa, para conseguir ser feliz nesse mundo, ele tem que pensar só em si. Pegar sua família, a família está tudo numa boa, então está tudo bem. Eu nunca fui assim. Primeiro que eu nunca tive família, né? Minha família foi o mundo, foi a rua. E eu não consigo ser 100%, não, eu não consigo ser 100% feliz. Ah, vamos nos divertir. Não, eu não consigo, cara. Desculpe, mas eu não consigo, muita coisa errada. Olha o que está acontecendo no mundo, a África está lá pegando fogo lá, fome, crianças passando fome. Apesar disso, Jesus avisou, né, que viria, nessa época teríamos muita fome, né? Por isso que o meu objetivo é, com a internet, com o linguajar em português, chegue nos países africanos, pelo menos aqueles países que falam português, né? Se Deus quiser, eu vou conseguir esse objetivo. Com a internet, está tudo caminhando para lá, aos poucos. Vários africanos que eu conheci. Beleza, gente? É isso aí. Então, o violão, tá? O violão. Você que quer aprender a tocar um instrumento, você pode tentar. Mas o violão ou qualquer outro instrumento, você só chega a tocar muito bem, né? Como tem vários tocadores na nossa MPB que toca bem violão. Uma nota particular para Gilberto Gil. Não sei agora, mas ele tocava violão muito bem, Gilberto Gil. Então tem que ter o dom, tá? Mas em compensação, Gilberto Gil fez uma música para o Senhor Deus maravilhosa, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, né? Se eu quiser falar com Deus, o Gilberto Gil é um musicão, uma letra maravilhosa, eu curto, né? Vamos lá, o que eu ia falar? É isso aí. Lá no meu YouTube, procura lá Nelson Paissandu. Esse nome, Paissandu, é devido a 60 anos que eu vivi nessa rua
no Flamengo, no Rio de Janeiro. Eu comecei tudo que tem no brejo aí hoje, foi o Nelsinho aqui que começou a correr na areia com o cachorro. Eu peguei o início do vôlei, primeira rede de vôlei na Praia do Flamengo foi do seu Arlindo. Tem umas pessoas que falam que não, foi em frente a 2 de dezembro ali, uns caras que tinha ali. Mas eu não vi não, cara. Olha que eu vi, eu tava no aterro, né? Eu vi nascer o aterro, a Praia do Flamengo, não vi nascer, porque a Praia do Flamengo ela era pequenininha, né? Era em frente à sede do social do Flamengo, que tinha uma sede pequenininha, ali onde hoje é um prédio, ali, se eu não me engano do lado tem uma igreja, eu morei, tem uma igreja, acho que o número acho que é 72, Praia do Flamengo 72. É um prédio, tem uma igreja, entendeu? Tem uma igreja, você passa por debaixo, lá dentro tem uma igreja. Eu morei nesse prédio eu tive um apartamento nesse prédio, eu e a Sheila. Esse dinheiro aí, foi dinheiro ilícito, tá tudo um bingo, perdi tudo. Eu morei nesse prédio, e do lado desse prédio, hoje, do lado desse prédio onde tem a igreja, tem outro prédio moderno, bonitão, lindo. Teve até uma época que o síndico era um amigo meu, um garoto que foi criado comigo na Paissandu, que é primo do Roberto e do Tasso. Ele foi síndico ali, é um prédio modernão, bonitão, não sei o que, do Flamengo, acho que é torre, não sei de que. E do lado tem uma padaria, entendeu? Do lado tem uma padaria, tem uma entrada, tem umas casas lá atrás, que era a casa do Roberto. Primeiro cabeludo lá no Rio de Janeiro, com cabelão grandão, tudo. E esse prédio está no lugar onde era a sede, se eu não me engano, acho que era a sede náutica do Flamengo. Ali atravessava a rua e já começava o mar. Depois é que veio o aterro, entendeu? Eu estava lá, quando as águas começaram a alongar a praia, a jogar, porque foi assim, fizeram o aterro e depois as dragas vieram e começaram a fazer a praia do Flamengo. A praia do Flamengo é artificial. A expansão que o governador Lacerda fez, mas ela já existia, mas era pequenininha, era 100 metros por 20. Aí o Lacerda, né, pegou aquela arquiteta lá, a arquiteta numa reunião, que ele morava na Praia do Flamengo, numa cobertura, aí na janela, olhando lá, a praia lá, o aterro e tudo, aí ela, acho que era Carlota, né, a arquiteta falou, se você me der esse espaço aí, eu transformo no maior área de lazer do Rio de Janeiro. O Lacerda, ele era muito... o Carioca tem muito a agradecer o Lacerda, né? Ele fez o aterro do Flamengo, imagina as obras dele. Guandu, aterro do Flamengo, já imagina, túnel Rebouças, se eu não me engano, não, Santa Bárbara ou Rebouças, não sei, acho que foi Santa Bárbara. Você já imaginou o Rio de Janeiro sem o Rebouças, sem o Santa Bárbara, sem o aterro? Como é que seria? Seria o caos, né? Era meio caos, agora melhorou um pouco. Então tem que agradecer muito esse Lacerda aí, foi ele que autorizou a Carlota a fazer o projeto do aterro, né? Projeto lindo. Aí depois contrataram o Buller Max, o melhor paisagista que já teve no Brasil, talvez na América do Sul. Essas árvores que você vê aí no aterro, no brejo, que vocês chamam de brejo, você só sabe ir para a praia, ficar na grama aí, trazer uma zioeira do caramba, muita cachaça, muita maconha, né? Muita sacanagem, a verdade é essa, palavrão, sacanagem não é palavrão. Mas você não repara a vegetação do brejo. Cada árvore dessa aí é de uma parte do mundo.
A vegetação da Praia do Flamengo foi feita pelo Buller Marx. Ele trouxe sementes de tudo que é parte do mundo. É uma das obras de paisagismo mais importantes do mundo. E ninguém dá valor a isso, né? Para não falar que ninguém dá valor, vou falar de novo na minha amiga Leila do Flamengo. Ela, na época dela, ela tratava bem. Quando ela foi administradora do Parque do Flamengo, ela cuidava bem do aterro. Era um brinco. Eu lembro dos tratores limpando a praia, tudo, cuidando, a maquininha, cuidando da grama. Ela foi uma boa administradora. Por isso que eu apoiei ela durante 4 anos sem ela saber. A última eleição dela eu não apoiei, ela perdeu. Será coincidência? Tá bom, gente? É isso aí. É para falar que YouTube, Nelson Paysandu com P, a rua se escreve com P-A-I, Paysandu, né? O meu YouTube é Paysandu com Y, P-A-Y-S-S-A-N-D-U. Vai lá. Essa postagem aqui, por exemplo, você vai encontrar lá. Tudo que eu gravo, eu boto no YouTube, boto no Facebook, mando às vezes para algumas pessoas assim, amigas, mais chegadas, que o meu objetivo é esse, é pregar a palavra do Senhor Jesus. E de vez em quando eu dou umas aulinhas de violão também, tá bom? Depois eu vou dar mais dicasinhas de violão. O velhinho não morreu ainda. O velhinho ainda sabe ensinar. A única coisa que o Senhor Jesus não tirou de mim ainda, das minhas qualidades, foi o violão. O violão ainda estou mandando bem, ó. Flávio Venturini, linda juventude. Me amarro nesse comecinho aqui, ó. Garoto ainda tá mandando ainda, tá? 77 anos, mas ainda tô mandando ainda. Tô mudando para um lugar agora que eu vou poder fazer um estúdio, né, para mim poder dar minhas aulinhas, que eu gosto de ensinar as pessoas, mas muita gente não dá valor, né, a nossa cultura, né, qualquer parte do mundo que você vai, os professores de música são tudo com 80, 90 anos, enquanto o cara estiver sã, estiver raciocinando, ele é melhor professor, porque o professor de música velho, gente, aprende, ele sabe os caminhos. Entendeu? O professor novo, ele está tocando bem, mas nem sempre o cara que toca bem violão é bom professor, né? Nem sempre. Muita gente que toca violão bem pra caramba, mas não tem paciência para ensinar. Não é o meu caso, eu gosto somente para criança. Eu adoro ensinar, adoro. Sol, vai lá, toca. Entendeu? Eu gosto. Eu ainda estou sã ainda para fazer isso. Eu estava numa congregação aí que eu me ofereci para dar aula de graça. Mesmo assim, não deixaram. O diabo não deixou. Eu conseguia convencer os alunos e tudo, mas aí a direção da congregação, né, que chamam de igreja, que de igreja não tem nada,
Eles faziam a cabeça, né, das pessoas para, de repente, a pessoa estava tendo aula comigo, aí não aparecia mais. De repente, claro que tinha alguém por detrás falando, né? E esse alguém se chama Satanás, né? Satanás não deixa eu evoluir de jeito nenhum, ele não quer que eu evolua, por quê? Porque eu sou um servo do Senhor, eu quero trazer as pessoas de volta para o Senhor. Então, Satanás odeia isso, né? Ele me odeia, mas só que tem uma carcaça aqui que eles podem fazer tudo comigo, como faz, né? Estou todo quebrado, velho, acabado, mas só morro quando o Senhor quiser, né? Ele não tem autorização para me matar, tem para fazer o que ele quiser, porque ele dá o livre-arbítrio, né? Mas me matar não tem não, amigo. Matar não tem não, matar só o Senhor, só aquele que me deu o sopro da vida, né? Esse que pode tirar o meu sopro. Satanás não tem esse poder não, cara. A gente só morre quando o Criador decide a nossa hora, né? Deus é que decide tudo. O Filho fala, né? Ele é questionado qual é o maior mandamento. O Senhor Jesus ensina. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as outras as coisas. E eu vou dar um mandamento para vocês. Amar o próximo como se fosse a ti mesmo. Isso é uma das coisas mais difíceis que tem, mas eu estou lutando e estou conseguindo. Amar os meus inimigos eu sempre amei, sempre perdoei, nunca fiquei com raiva dos meus inimigos. Deus sempre me deu esse dom da pessoa se aproximar de mim e ele falava no meu ouvido, esse cara é falso, mas eu nunca discriminei, sempre tratei bem. Incrível que pareça, eu fui um cara, eu nunca fui rico, dizem que eu era bonitinho, né? Tinha um corpo legal porque eu malhava muito, mas eu nunca me preocupei com esse negócio sei lá, sempre fui um cara legal, nunca guardei raiva de ninguém, o cara fazia mal, eu perdoava. Esse dom que como Jesus estava sempre comigo, ele me ensinou isso. Esse mandamento que ele dá para a gente, né? Amar o próximo como se fosse a si mesmo. Mas eu tive muita gente que me ajudou quando eu era criança, muita gente que eu sou grato. E ele também é, né? Porque ele fala, né? Se você tratar bem um servo dele, ele está vendo, ele te recompensa. Todo mundo que me tratou bem, hoje está bem. A maioria das pessoas que me trataram bem quando eu era criança, a maioria já partiu. Mas tem os filhos, né, que recebem as bênçãos. Todo mundo que me tratou bem, não tem uma família que me tratou, que me deu de comer, me deu roupa, me deu tudo que eu precisei, como Jesus fala, né? Que você fizer por um servo meu, você está fazendo a mim. Então, coincidentemente, todo mundo que fez alguma coisa, me deu comida, me deu roupa, me deu um monte de coisa, essas pessoas estão tudo bem, graças a Deus. Muitos deles não levam fé no que eu estou fazendo, que é pregar a palavra do Senhor, mas o Senhor avisa, né? Ele avisa. Na tua família, nas pessoas íntimas, onde você nasceu, foi criado, ninguém vai te dar valor. Mas o mundo vai, com a internet eu vou chegar no mundo, eu vou conseguir, né? Com a graça de Deus, que quando Ele quer uma coisa, não tem para ninguém, Ele quer que eu faça isso. Que eu leve a palavra dele, vou levar. Não adianta você ser contra, não adianta você vir querer fazer mal. Se eu tiver revestido da proteção de Deus, vocês não podem fazer nada, né? Não pode fazer nada contra mim. É só o Senhor que decide qual é a minha hora, né? Beleza, gente? Então, eu estou planejando, se Deus permitir, claro, eu vou entrar todo dia, 6 horas da manhã, para orar o Pai Nosso e falar algumas coisinhas.
inspirado sempre pelo Espírito Santo e sem pedir nada em troca. Não quero dinheiro, não quero nada. Dai, recebeste de graça, dai de graça, é o que o Senhor fala. E eu sigo 100% as ordens dele, né? Obediência. Ele fala, né? Tem aqui, eu já li isso, né? Que fala da obediência. Eu sou muito obediente a Deus. Claro que não sou perfeito, sou ser humano, ainda estou cheio de defeitos. O Senhor está agindo aos poucos, me moldando aos poucos, mas eu já mudei da água para o vinho. Né? O velho Nelson já era. Já mudei da água para o vinho. O velho Nelson fazia um monte de coisas. O velho Nelson tinha uma namorada de manhã, outra de tarde, outra de noite. Agora não tenho nenhuma. Estou na minha. Se Deus quiser, Ele vai botar uma namorada na minha vida. Porque eu nunca tive uma namorada inspirada por Ele, né? Isso foi até meu filho que falou isso comigo. Você nunca deu certo com mulher porque você nunca... Não foi o Senhor Deus que botou na sua vida. Se Ele botar, você vai viver bem, vai dar tudo certo. Eu estou na minha. Que não sinto atração por mulher, sinto, mas quando eu sou tentado, imediatamente eu oro. Oração, aprendi isso no curso que eu fiz. Tive que fazer um curso na congregação que eu estava, que eu aprendi muita coisa. Aliás, eu tenho até hoje aqui, ó, falando nisso, eu tenho que ler isso aqui, que na época que eu estava fazendo o curso, eu não estava muito ligado, mas sabe como é que Jesus fala, né? Sobre essas pessoas, para fazer o que eles dizem, não o que eles fazem. Eu tenho que ler isso aí, eu vou tirar um tempo para ler isso aí. Mas tudo que eu faço na vida eu peço orientação dele, tudo que eu aprendi isso, tudo que eu vou fazer na vida, apesar de eu já ter entregue a minha vida a ele há anos atrás, lá que me tornou um nazireu, tem pessoas que fazem um pacto com o diabo, aí a pessoa fica rica, milionária. Eu fiz um pacto com Deus. Senhor, Deus, está aqui do Nelson aqui, faz o que o Senhor quiser comigo, toma conta de mim. E o dia que o Senhor precisar de mim, o Senhor pode contar comigo. Aí o Senhor Deus falou, então tá bom, chamou o filho me apresentou o filho, que eu já sofria, eu via antigamente no cinema, via a história de Cristo, já sofria muito, que eu achava a história dele muito interessante, sempre gostei. Aí o Senhor, ele começou a me moldar, Senhor Jesus me moldando. Vai passar tudo que você tem que passar, que eu vou te usar para você pregar a palavra quando precisar. Então eu passei por todo o sistema maligno que existe no Rio de Janeiro, né? Aquilo ali é um sistema maligno. E eu venci, consegui vencer graças à cobertura que o Senhor Jesus me dava, a proteção dele, né? Porque eu tinha fé e o Senhor Jesus sabe disso, que a minha fé é muito grande. Estou fazendo até uma musiquinha para ele, que as minhas músicas sempre foi ele que me ajudava. As músicas eram parábolas, né? As letras, né? Eu nunca falava diretamente, era parábolas, porque ele me ajudava nas letras, então muita gente não entendia as letras. Mas agora eu estou fazendo uma música para ele, eu nunca fiz. Vou terminar. O que é, Miriam? Fica quieto aí. Você fez o céu e as estrelas, e isso tudo é sua luz, Senhor. Você morreu naquela cruz, ó Jesus. Essa é pro Senhor. Louvor. Tudo está igual ao que era antes.
meu amor. Senhor Jesus, meu amor. Seu amor da minha vida. Senhor, eu te amo, Senhor. Às vezes eu fico meio emocionado. Vamos terminar, né? Por hoje chega. Ai, eu lembro, o Senhor me emociona muito. Fica todo mundo com Deus, que Deus proteja todo mundo. Todo mundo está precisando da proteção dele, né? O mundo está muito ruim, muita maldade. Ok, cara, nem sei se eu vou botar isso, vou botar nas redes. Né? É minha intimidade com o Senhor, com Deus. Não sei, vamos ver. Se Ele quiser, aí eu vou botar. Fica todo mundo com Deus. Tudo de bom com vocês.